Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão de história, ok? Amanhã nós começamos os nossos trabalhos avaliativos e o primeiro que a gente vai fazer é o de história, tá bom, pessoal? Então, nós começamos ali na página 12, né? Que é a primeira página do capítulo 4 ali de história, onde nós vamos falar sobre recordar histórias. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o passado, sobre coisas que a gente lembra que aconteceu no passado, ok? Então, como que a gente recorda histórias? Algumas coisas nos faz relembrar de fatos que aconteceram no passado, como quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, um cheiro de um bolo, um cheiro de flor, um cheiro de pipoca. Eu sempre que sinto o cheiro de pipoca, eu lembro de cinema, de quando a gente podia ir no cinema tranquilo, né? Então, sempre a gente lembra de alguma coisa através dos nossos sentidos. Um deles é quando eu sinto o cheiro, quando eu sinto o aroma de alguma coisa, me faz recordar ou da casa da minha avó, ou da escola, né? Alguma coisa me faz relembrar. E, inclusive, sentir o aroma de alguma coisa me faz relembrar algo que eu vivi no passado. Quando a gente escuta alguma coisa também, escuta um filme, escuta uma música, né? Escuta alguém falar alguma frase que, sei lá, o meu avô falava. O meu avô, ele sempre, quando ele dava tchau, ele falava tchau, 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 tchau. Então, sempre que eu escuto alguém falar tchau, 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 eu lembro do meu avô, né? Então, a gente lembra de coisas que aconteceram no passado, através dos nossos sentidos aqui, ó, sentindo o aroma de alguma coisa, escutando uma música ou escutando alguma coisa que me faça relembrar de situações que eu vivi no passado, né? E aí também quando a gente vê uma fotografia, uma coisa que a gente viveu, que tá ali naquela foto, a gente fala, isso foi tão legal, esse passeio foi tão legal, viajar para esse lugar foi tão legal, né? Então, sempre que a gente relembra de coisas, a gente utiliza os nossos sentidos. Às vezes quando eu vejo uma foto, às vezes quando eu vejo um filme, às vezes quando eu sinto o cheiro de alguma coisa, às vezes quando eu ouço alguma coisa que me faz relembrar de algo que eu vivi no passado, não é mesmo, pessoal? Aí, lá na página 15 do nosso livro, ele vai falar sobre registro da memória, minha história, documentos e objetos. Então, tem algumas coisas que a gente escreve, ou alguns objetos que são muito antigos e que fazem a gente relembrar uma história, não é mesmo? Então, ali a gente tem a história do Mário Quintana, e ele tá falando sobre a lembrança que ele tinha do quê? Do ginásio, que era quando ele estudava na escola, né? Quando ele passava o tempo dele na escola. E ele falou que era um internato, que as pessoas moravam lá, né? Dormiam lá naquela escola. Era uma escola diferente. E ele conta como era um pouquinho dessa época, que ele começa a se lembrar de uma coisa que é muito do passado, né? Do passado dele, ok? Ali, ó, na página 16, ele também vai falar que a lembrança, a gente recorda de coisas que aconteceu de diversas maneiras. Uma é quando alguém viu o que aconteceu e nos conta a respeito disso, né? Então, às vezes a mãe conta algumas coisas que aconteceu com você, ou o pai conta algumas coisas que aconteceu com você, ou a avó, não sei, porque ele passou junto aquela situação com você. Então, isso faz você lembrar de algo que aconteceu no passado através de alguém que vai contar essa história para você, né? Ou também por meio de um cartão, de um documento, isso também faz a gente se lembrar. Por exemplo, nem todo mundo lembra do dia que nasceu, não é mesmo? Eu não lembro o dia que eu nasci, como que estava o dia, né? Porque eu era muito pequena, eu era um bebezinho, né? Então, o que me faz lembrar do dia que eu nasci? Quando eu olho o meu documento, eu vejo o dia que eu nasci. Aí eu lembro que aquele dia é o dia que eu nasci, não é mesmo? E a minha mãe também conta histórias, isso vai fazer com que eu lembre desse dia também. Outras coisas que nos faz lembrar um convite, por exemplo. Eu tenho aqui o convite do meu casamento, tá em algum lugar aqui, que me faz lembrar sempre do dia do meu casamento. Eu tenho também o convite de um aniversário, quando eu fiz 18 anos, que me faz sempre relembrar desse aniversário que foi muito legal, né? E ali também por meio de vídeos ou fotografias que faz a gente relembrar de coisas, né?
muito legais, coisas que às vezes a gente não recorda, não lembra, não é mesmo? E a gente vê e fala, nossa, eu tava nesse dia, e eu nem lembro, né? Então ali, ó, na página 17, ele tá falando que eu aprendi a andar de bicicleta, já fui um bebê recém-nascido, dei os meus primeiros passos e fui ao primeiro dia de aula do primeiro ano. Então, quais dessas lembranças a gente consegue lembrar por si só? Ah, eu lembro de quando eu andei de bicicleta, de quando eu fui para a escola no primeiro ano, mas eu não lembro que eu era um bebê recém-nascido. Eu sei que isso aconteceu porque as pessoas me contam, mas eu não lembro de como era ser um bebê. Como que era sentir fome, como que era não conseguir falar e ter que chorar. Eu não lembro disso. Só sei porque as pessoas me contam o que aconteceu, né? Ali na página 18, o livro traz ali pra gente colocar o ano, o local e uma lembrança que a gente viveu, né? Que a gente fez essa atividade, foi bem legal. Na 19, ele já vai falar sobre o nosso sobrenome. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente tem um nome, que é o nosso primeiro nome, igual o meu é Sara, e aí a gente tem o sobrenome. Esse sobrenome, geralmente, às vezes ele é um da mãe e um do pai. Às vezes acontece de você ter só um, porque decidiram que você tenha só um nome. Eu tenho o meu nome, que é Sara, Simeone, que é o nome da minha mãe, que vem da família da minha mãe, e o Leiroz, que vem da família do meu pai. Então, cada um tem uma origem, né? Um vai ter origem portuguesa e outro vai ter origem italiana. Então, o sobrenome também traz uma história por trás, porque foram outras famílias que viveram no passado até chegar em mim com o meu sobrenome, ok? Também é bem legal. Outra coisa super legal que a gente viu nesse tema aqui do livro foi os objetos, né? Como os objetos vão mudando do passado até hoje em dia. Então, por exemplo, se você pegar aí no Google, digitar computadores antigos, você vai ver que o computador antigamente não era igual esse que você tem aí. Hoje é muito normal todo mundo ter um notebook, que é aquele que a gente fecha e carrega para tudo quanto é lugar. E os computadores também que ficam em cima da mesa, né, que são mais finos, a tela é mais fina, não tem tanta coisa às vezes para poder ligar o computador. Antigamente o computador, ele era uma caixona assim muito pesada. Além da tela tinha mais um outro objeto que utilizava para ligar, que era como se fosse a máquina pensante ali, o cérebro do computador. E bem antigamente, mais antigamente ainda, o computador era muito gigante. Então, foi modificando, a tecnologia foi avançando e foi melhorando, né? Mas isso me faz lembrar do passado, sempre que eu vejo um computador daqueles brancos, com aquela caixona grandona atrás. A televisão também mudou muito. E ali no livro a gente tem um exemplo que é o ferro de passar, porque o ferro de passar é uma coisa muito, mas muito, mas muito antiga mesmo. Então já existia há muitos anos. Então olha ali, nós temos um ferro bem antigo, que era aquele que abria e você tinha que colocar carvão para ele ficar quente e conseguir passar a roupa. Depois a gente tem um outro ferro ali que ele já não é tão velho, tão antigo assim, mas ele é mais antigo, né? E aí a gente tem, porque esse outro ferro aqui, ó, esse vermelhinho aqui, a minha mãe tinha um, gente do céu, queimava tudo os dedos da gente. E aí depois tem esse que é o mais recente, que é o mais parecido, que eu acredito que é o que você tem aí perto na sua casa, mais parecido com o que tem aí na sua casa, né? Então, isso é interessante que objetos e fotos também, eles nos fazem recordar de coisas que a gente viveu antigamente, de coisas que a gente nem viveu, mas que a gente sabe que aconteceu muito no passado, né? Por exemplo, fotos em preto e branco. Quem já viu uma foto em preto e branco? Eu já vi uma foto em preto e branco que me faz recordar de coisas que aconteceram no passado. Não que eu tenha vivido, né? Porque quando eu nasci já tinha foto colorida, ok? E aí, aqui na página 23, ele vai falar sobre uma coisa muito legal que a gente tem que aprender a fazer, que é a linha do tempo. Então, numa linha do tempo, eu vou colocando os acontecimentos que foram acontecendo na minha vida, porém em ordem, desde que eu nasci até hoje. Então, eu vou colocando, eu nasci, eu aprendi a andar, daí eu aprendi a falar, daí eu caí de uma escada, os acontecimentos mais importantes. Daí eu passei por uma cirurgia, daí eu melhorei, daí eu cresci, daí eu fui pra escola,
Aí eu saí da escola, aí eu fui pra faculdade, aí eu virei professora e hoje casei, né? E aí eu casei. E aí hoje eu tô dando aula pro segundo ano. Então eu faço a minha linha do tempo, posso até colocar uma linha e ir traçando e colocando a data, né, de que aquilo aconteceu e o acontecimento mais importante. Então eu começo ali, ó, do menor pro acontecimento que tá hoje em dia, do mais antigo pro hoje em dia. Então eu vou colocando nessa linha do tempo. E ali na página 23, ele trouxe um exemplo desse para nós aqui, que era pra gente recortar as fases dessa pessoa e ir colocando aqui. Já tinha a data e a gente ia colocando o que estava acontecendo em cada uma delas, né? Quando ela era menor, quando ela era criança, depois quando ela já era jovem, daí quando ela já ficou um pouco mais velha e daí quando ela já era bem mais velha. Então, essa é a linha do tempo, ok? Aqui na página 24 também tem uma linha do tempo bem legal pra gente aprender sobre isso, ó. Então, bebezinho, daí aprendeu a fazer outra coisa, daí já cresceu mais um pouquinho e daí já tava maior. Então, é a linha do tempo com os acontecimentos mais importantes, ok? Foi isso que a gente estudou, então, nessa matéria de história. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa revisãozinha. Amanhã nós vamos fazer o trabalhinho, daí eu faço a leitura de cada pergunta para vocês, faço mais um vídeo para auxiliar todo mundo, tá bom, pessoal? Um grande abraço, uma ótima tarde, até amanhã, fiquem com Deus, tchau, tchau!